Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista para a gente falar agora a parte final, né, desse nosso primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista desta sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024. Para a gente falar da parte final aqui, lógico, dos estaduais e também da Copa do Brasil. Mas antes da gente falar dos estaduais e da Copa do Brasil, vamos falar do Fluminense, né? Felipe Melo do Fluminense reclama da arbitragem em Quito e Fla-Flu entre jogos da Recopa. Capitão do Fluminense, Felipe Melo, deu entrevista na chegada ao Brasil na manhã desta sexta-feira e criticou a arbitragem na derrota para a LDU por 1-0 em Quito, no Equador, na noite da última quinta-feira. O zagueiro, que já tinha dado coletiva reclamando de um pênalti não marcado para o Flu, também criticou o calendário do Campeonato Carioca com o Fla-Flu do próximo domingo, entre os jogos da Recopa Sul-Americana. A partida da volta acontece no Maracanã, na quinta-feira da semana que vem. Você tá de brincadeira, né, Felipe Melo? Você tá de brincadeira. O jogo, se eu não me engano, é domingo. A gente vai falar dos estaduais já já. E o outro jogo é só na quinta-feira. Você tá de brincadeira, né, cara? Você pensa que é o que mesmo? Que o Fluminense é o dono do planeta, o dono das regras? Você tem uma ideia? Outros clubes aí tiveram em 4 jogos 3 clássicos. Ah, mas não teve a viagem pro Equador, tá? Mas o Fluminense jogou ontem, tá? Chegou hoje. Aí vai ter o clássico domingo. Aí vai ter segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta-feira para treinar, descansar, enfim, se preparar para o jogo de quinta-feira à noite. 9h30 da noite ainda. Você tá brincando, né, Felipe Melo? Você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. Quer privilégios? Você quer privilégios? Ah, queria que parasse o campeonato, adiasse a partida contra o Flamengo. Nossa, que privilégio espetacular que você quer, né? Você reclamar da arbitragem contra o Fluminense, beleza. É um direito que você tem, né? Do pênalti, que não foi marcado pro Fluminense, joia. Mas reclamar, porque o jogo vai ser domingo, o jogo do Fluminense com o Flamengo? Você tá com medinho? Você tá com medinho? Tá de brincadeira, né, rapaz? Assim, se fosse um jogador estrangeiro chegando que não conhece o futebol brasileiro, beleza, você até entende. Mas você... Tem coisa que eu vou te falar, viu, gente? Tem coisa que é de brincadeira, não. Morre o ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi, aos 80 anos. Aos 80 anos de idade, morreu nesta sexta-feira, às 6 horas da manhã, Wilson Fittipaldi Jr., vítima de complicações por uma parada cardíaca sofrida em dezembro após o engasgo. O ex-piloto da Fórmula 1 era irmão mais velho do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi e deixa, além dele, a esposa Rita e o filho Christian Fittipaldi, que também teve passagem pela Fórmula 1. Ele também era tio de Emo Fittipaldi e tio-avô de Pietro e Enzo Fittipaldi. Estes piloto, né, reserva da Haas na F1 e ex-piloto da Carlin na F2, respectivamente. O Wilsinho estava internado no Hospital Prevent Senior, na zona sul de São Paulo, desde o Natal de 2023, mesmo dia em que completou 80 anos. Conforme relatado pela mulher Rita, o ex-Fórmula 1 se engasgou com um pedaço de carne, sofreu uma parada cardíaca e foi hospitalizado, entubado e sob sedação. Submetido a uma traqueostomia, o ex-piloto chegou a ser extubado e foi transferido no dia 16 de janeiro da unidade de terapia intensiva UTI para um quarto do hospital. O Wilson Fittipaldi Jr., chamado carinhosamente de Wilsinho, nasceu uma noite de Natal, dia 25 de dezembro de 1943, inspirado pelo trabalho do pai, o barão Wilson Fittipaldi, que costumava narrar automobilismo. Wilson rapidamente se encantou por esse novo mundo. Na década de 70, chegou à Fórmula 1. No total, foram 3 temporadas na maior categoria do automobilismo mundial. 2 pela Brabham, 72 e 73, e uma pela Copesucar,
de 75 na temporada de estreia da equipe brasileira fundada por ele e pelo irmão Emerson. A perda aí para o nosso esporte, né, rapaz, muito sentida. Que Deus o tenha em um bom lugar, né? O cara nasceu no Natal, né? Passou mal na data de Natal também. E infelizmente hoje confirmada aí 6 horas da manhã a morte dele, né? Vamos falar dos campeonatos estaduais, já a gente fala de Copa do Brasil. Começando aqui o nosso giro pelos estaduais, o Campeonato Baiano que teve a sua 8ª rodada já iniciada. O Barcelona de Ilhéus venceu o Bahia de Feira por 1-0. O Jequié 2-1 para cima do Itabuna. Esses jogos aí aconteceram no dia 21, né? Anteontem. Amanhã, mais conhecido como sábado, teremos as seguintes partidas. Na verdade, é uma partida só. Jacuipense vai receber às 16 horas a Jacobina. A Juazeirense, no domingo, às 16 horas, terá como adversário o tricolor baiano, o Bahia. E o Vitória joga no seu Barradão também no domingo, só que às 18h30, contra o Atlético de Alagoinhas. O Barcelona de Ilhéus lidera com 16 pontos. O Juazeirense é o segundo colocado com 14. Em terceiro, o Bahia com 13. Mesma pontuação que o quarto colocado, Vitória, também com 13 pontos. A situação de momento aí do Campeonato Baiano. Vamos acompanhar e segunda-feira a gente traz tudo para você do Baianão 2024 aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Fala do Campeonato Paranaense, que tem jogos nesse final de semana, todos eles vão acontecer no domingo. Na verdade, a última rodada, né, do Campeonato Paranaense, última rodada aí da fase de classificação do Campeonato Paranaense. O Londrina às 16 horas, aliás, todos os jogos às 16 horas, porque é a última rodada. O Londrina terá o Maringá como adversário. O Azures terá o PST também como adversário no domingo. Teremos o Cascavel, que recebe o Coritiba, o Cianorte, que vai ter como adversário o Andraus. Teremos ainda o Galo Maringá contra o Operário. E o Atlético Paranaense terá como adversário o São Joséense. Deixa eu ver aqui como é que está a classificação. O São José e o PSTC ainda têm chances, juntamente ali com o Andraus, de alcançar a classificação, até porque, apesar do Andraus estar dentro da zona de rebaixamento, mas ele pode alcançar ali, chegar a 11 pontos e conseguir sim a classificação e se livrar do rebaixamento consequentemente, né? O Atlético Paranaense lidera com 22 pontos, já está classificado também o Coritiba com 21, o Maringá com 20 pontos também é outro time que está classificado. O Operário com 15 pontos também está classificado. Em quinto, o Cianorte classificado também. O Azures, que é o sexto colocado, também classificado. E o sétimo colocado, o Cascavel, também garantindo a sua classificação. Então tem o oitavo Londrina com 11 pontos, que briga aí pela última vaga, juntamente com o nono colocado São Joséense, com 8 pontos, e em décimo PSTC também com 8. E o Andraus, que é o 11º colocado, abrindo a zona de rebaixamento com 8 pontos, ainda tem chances de classificação, porque classifica-se 8 equipes para as quartas de final. O Galo Maringá é o último colocado na classificação geral, pode se livrar do rebaixamento, mas em termos de classificação não tem mais chances. Falar do Campeonato Gaúcho, né? Campeonato Gaúcho, 10ª rodada da competição. Amanhã, mais conhecido como sábado, teremos o Caxias contra o Avenida às 16h30. 16h30 de amanhã também é dia de jogo entre a equipe do Brasil de Pelotas contra o Juventude. Teremos também amanhã, só que às 19 horas, a equipe do Guarani de Bagé contra o São Luís. No domingo, teremos o Grenal, né, rapaz? Internacional jogando no Beira-Rio contra a equipe do Grêmio. A bola rola às 18 horas no horário de Brasília. Teremos ainda a equipe do São José, também no domingo, jogando em casa às 8 horas da noite contra o Novo Hamburgo. O Santa Cruz, do Rio Grande do Sul, na segunda-feira, mede força às 8 horas da noite contra a equipe do Ipiranga, fechando assim a
rodada da competição. Internacional lidera com 22 pontos. Em segundo, o Grêmio, 20 pontos. Se o Grêmio vencer, ultrapassa o rival na tabela, né? E assume a liderança. Em terceiro, Juventude, 15. Em quarto, Guarani de Bagé, 13 pontos. Em quinto, Brasil de Pelotas, 11 pontos. Em sexto, São José, 11 pontos. Em sétimo, Caxias, 10 pontos. E em oitavo, o São Luís, com 10 pontos. São os times que estariam classificados para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. No Campeonato Mineiro, teremos a 7ª rodada iniciando amanhã. O Ipatinga terá como adversário o Democrata de Governador Valadares às 16 horas. 16 horas também é o confronto aí entre Vila Nova e Tombense. O América Mineiro vai ter o clássico contra o Atlético Mineiro às 16h30 também de amanhã. Amanhã também às 17 horas teremos o Uberlândia, que mede forças contra o Atlético Clube. No domingo, às 11 horas da manhã, teremos a equipe do Pouso Alegre, que recebe o Cruzeiro. E a expectativa é muito grande para ver como que esse time do Cruzeiro vai reagir após a eliminação na Copa do Brasil, né? Para o Souza da Paraíba. Jogo, a bola rola às 11 horas da manhã de domingo. Teremos para fechar a rodada também no domingo, às 16 horas, a equipe do Itabirito, que recebe o Patrocinense. Fechando assim a 7ª rodada do Campeonato Mineiro, que tem o Cruzeiro na liderança do Grupo A com 13 pontos, Tombense é o segundo com 12, o Itabirito é o terceiro com 7, e na lanterna o Ipatinga com 4 pontos. No Grupo B, o Galo lidera com 10 pontos, em segundo Vila Nova com 8, em terceiro Pouso Alegre com 6, em quarto Uberlândia com 5 pontos. Isso no Grupo B. No Grupo C, o América Mineiro lidera com 14 pontos, o Atlético Clube é o segundo colocado com 10, em terceiro o Patrocinense com 7 pontos e em quarto Democrata de Governador Valadares com 4 pontos. Até aqui é a situação de momento do Campeonato Mineiro. No Campeonato Paulista, 10ª rodada da competição, teremos amanhã às 16 horas o Ituano recebendo o RB Bragantino. Também amanhã, no mesmo horário, o Novo Horizontino mede forças contra o Água Santa. O Palmeiras joga também amanhã às 18 horas em casa, na volta aí do Allianz Parque, né? Contra a equipe do Mirassol. Teremos também o Santo André, que recebe a Inter de Limeira às 18 horas, no mesmo horário do jogo do Palmeiras. Nos jogos do domingo, no Morumbi, o Santos vai medir forças às 11 horas da manhã contra a equipe do São Bernardo. O Botafogo de Ribeirão Preto mede forças no domingo também, só que às 18 horas contra a Portuguesa. O Guarani, também às 18 horas de domingo, mede forças contra o São Paulo. São Paulo que vem de 3 jogos sem vencer, né? 2 derrotas e um empate. Já o Corinthians, às 8 horas da noite do domingo, terá como adversário na sua Neoquímica Arena a Ponte Preta. Corinthians que vem aí de 4 jogos sem perder, 3 vitórias e um empate no clássico contra a equipe do Palmeiras, quando perdia por 2-0 e foi buscar o resultado. O Corinthians que conseguiu a classificação na Copa do Brasil na noite de ontem. A gente passa para você já já os jogos da Copa do Brasil. No Grupo A do Paulistão, o Santos lidera com 19 pontos, já classificado para a próxima fase da competição. Em segundo, a Portuguesa com 7. Em terceiro, o Ituano com 6. Em quarto, o Santo André com 4 pontos. É a situação do Grupo A, que é o grupo do Santos. No Grupo B, que é o grupo do Palmeiras, o Verdão lidera com 18 pontos. O Água Santa é o segundo com 14. A Ponte Preta é a terceira colocada com 13. O Guarani segura a lanterna desse Grupo B. No Grupo C, temos o Bragantino liderando com 15 pontos. O Mirassol é o segundo colocado com 14. A Inter de Limeira é a terceira colocada com 13. E o Corinthians segura a lanterna com 10 pontos. Até aqui é a situação de momento. Lembrando que a Inter de Limeira está na terceira colocação com 13 pontos, mas tem um jogo a menos, que será contra o São Paulo. No Grupo D, que é o grupo justamente do São Paulo, no Novo Horizontino lidera com 15 pontos. O São Bernardo também tem 15 pontos, é o segundo colocado. Em terceiro, o São Paulo com 14 pontos. O quarto colocado é o Botafogo de Ribeirão Preto com 8 pontos, segurando a lanterna. Lembrando mais uma vez que o São Paulo tem um jogo a menos nesse grupo. Portanto, se ele vencer o jogo contra a Inter de Limeira, jogo atrasado, né? Esse jogo aí, o São Paulo chegaria a 17 pontos, ou pode chegar a mais pontos aí, né? E assumir a liderança desse Grupo D. É a situação do Campeonato Paulista.
No Campeonato Carioca teremos movimentação da 10ª rodada nesse final de semana. O Botafogo pressionado demais, né? O Botafogo tá mandou o técnico embora, meu amigo, tá uma coisa de louco lá em General Severiano. Mas vai receber, mesmo sendo visitante, no confronto contra o Audax, que ainda não venceu na competição e está virtualmente rebaixado no estadual do Rio de Janeiro. Esse jogo é mando de campo do Audax, mas o Botafogo vai jogar no Newton Santos esse jogo às 16 horas no horário de Brasília. Às 5h30 da tarde, né, às 17h30 de amanhã, também vai acontecer o confronto entre Vasco da Gama e Volta Redonda. Outro confronto também que vale muito. Assim como o Audax e Botafogo vale demais, vale aí o Audax se empatar, cai para a 2ª divisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, e o Botafogo precisa vencer o confronto para ir para a última rodada aí com chance de se classificar para as semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o Cariocão. E o Vasco precisa também da vitória contra o Volta Redonda justamente para isso, para conseguir, né, quem sabe, se uma combinação de resultados já daria amanhã a classificação para o Vasco para as semifinais do Campeonato Carioca. E a bola rola às 17h30, não será no Rio de Janeiro, será no Kleber Andrade esse confronto aí. Também no sábado, mais conhecido como amanhã, às 18h30, teremos a Portuguesa Lusa contra a equipe do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, que é a 3ª colocada na tabela de classificação com 18 pontos. Precisa aí vencer o seu confronto e torcer por uma combinação de resultados ali. O Botafogo não venceu o seu jogo, né? Aliás, se o Nova Iguaçu vencer o jogo contra a Portuguesa, ele já garante a classificação, né, para a próxima fase da competição. E deixa o Botafogo numa situação bem difícil, bem complicada para a última rodada. No domingo teremos o Fla-Flu, né, rapaz? Que o Felipe Melo reclamou. Não, nesse momento não dá para ter Fla-Flu nesse momento. Bom, lembrando que o Fluminense joga na quinta-feira à noite. E o jogo é domingo, às 16 horas. Né? Aí não dá para recuperar, tem 3 dias, tem segunda, terça e quarta, e o jogo é quinta-feira à noite, mas é demais, né? É demais pro Fluminense, é demais, pelo amor de Deus. Vai chorar na cama que é lugar quente, menino. Flamengo e Fluminense então decidem a Taça Guanabara no domingo às 16 horas. Quem vencer garante, levanta o título aí da Taça Guanabara de 2024. É o primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e os dois já estão garantidos, né, na próxima fase da competição no Carioca. Também no domingo às 16, só que às 18h15 teremos o Bangu contra o Madureira. Teremos também, só que às 8h30 da noite, também no domingo, o Boa Vista que recebe a equipe do Sampaio Correia. Classificação do Carioca, tem o Flamengo liderando com 21 pontos, 17 gols de saldo contra o Fluminense, que também tem 21 pontos, mas só que com 10 gols de saldo. O Nova Iguaçu é o 3º colocado com 18 e em quarto o Vasco da Gama com 16 pontos. Ainda brigam aí com o Vasco e com o Nova Iguaçu pela classificação. Botafogo 5º colocado com 14 e a Portuguesa também com 14 pontos. Não tem mais chances ali de classificação, né? Só na taça, só chances ali de conquistar uma vaga para disputar a Taça Rio. O 8º colocado, na verdade o 7º colocado, né? O Boa Vista pode chegar aí, na verdade o Boa Vista ainda tem chance, né? Que ele pode chegar a 18 pontos, ele tem chance ainda de classificação para, né, a fase semifinal do Carioca. Já a equipe do Madureira, que é a 8ª colocada, não tem mais chances de conseguir a classificação, né, para semifinais. Ele chega aí a 16 o Vasco já tem. Aliás, matematicamente ainda tem, né, mas teria que vencer os 2 jogos e os que estão na frente ali não vencer. Impossível tantos resultados darem certo aí para o time do Madureira, ele ser impecável, não dá mais. Não dá mais, até porque tem confrontos aí, eles vão pontuar, né? Botafogo vai pontuar, a Portuguesa vai pontuar, o Boa Vista vai pontuar, o Vasco vai pontuar, não tem mais chance para o Madureira, que pode conseguir a classificação para a Taça Rio, para disputar a Taça Rio, que dá vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Em nono, Volta Redonda com 9 pontos, em 10º, Sampaio Correia com 7 pontos, em 11º, Bangu com 5 pontos. Bangu que precisa de um empate, né, para conseguir a sua permanência na Série A do Campeonato Carioca. O Audax precisa desesperadamente vencer o Botafogo no Engenhão para ainda ir para a última rodada com chance de conseguir a sua permanência, já desde que o Bangu não pontue contra o Madureira. Claro que um empate, né, uma vitória do Audax sobre
a equipe do Botafogo. O time do Bangu teria que tirar aí uma diferença, né? Ele tem menos 13 de saldo, o Bangu também tem menos 11. Ele teria que vencer a última rodada, né? O Audax pega aqui na última rodada, rapaz. Deixa eu dar uma bisoiada aqui. O Audax pega o Sampaio Correia, né? Que briga ali ainda por uma vaga na Taça Rio, né? Pode chegar a 13 pontos e conseguir ainda uma vaga na Taça Rio, disputar a Taça Rio. Então, é difícil, é muito difícil a equipe do Audax se livrar do rebaixamento, virtualmente já rebaixado, né? Então, falamos então dos estaduais, vamos falar da Copa do Brasil, jogos da primeira fase. Claro que ainda tem jogos para completar aí na semana que vem, essa primeira fase da Copa do Brasil, mas já tivemos zebra, né? O Souza acabou eliminando o Cruzeiro nessa primeira fase aí, o Cruzeiro, que é o maior vencedor da competição, já foi eliminado na primeira fase, 2-0 Souza da Paraíba. Tivemos o Nova Venécia perdendo para o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1, Anápolis 1-0 para cima da Tombense, Anápolis na próxima fase. Tivemos também o Corinthians ontem 3-0 para cima do Cianorte, espantando de vez aí qualquer tipo de zebra. Tivemos mais, né? Tivemos o Manauara perdendo para o Retrô por 2-1, segue o Retrô na competição. Empate entre River do Piauí e Ipiranga do Rio Grande do Sul em 1-1. O time do Ipiranga do Rio Grande do Sul segue na competição. Porto Velho 1-0 para cima do Remo. Porto Velho também é outro time que segue na competição. O Audax do Rio jogou contra a Portuguesa também do Rio de Janeiro. Eles não saíram de um 0-0 com esse empate aí. Beneficiou a Portuguesa, que passa para a próxima fase. O Real Noroeste foi goleado pelo Cuiabá por 4-1. Meu amigo, impraticável futebol, né? Nesse confronto entre Real Noroeste e Cuiabá. O campo totalmente encharcado, mesmo assim aconteceu o jogo e o Cuiabá conseguiu 4 gols. 4-1 para cima do Real Noroeste. O Cuiabá segue na Copa do Brasil. 13 empatou em 1-1 com o ABC. O ABC segue também na Copa do Brasil. Tivemos ainda o Independente do Amapá perdendo para o Amazonas por 1-0. O Amazonas segue na competição. Já falei para vocês sobre o jogo do Bahia ontem, no nosso vídeo de ontem, né? O Bahia venceu o Motoclube fora de casa por 4-0 e também está classificado para a próxima fase. O Costa Rica do Mato Grosso do Sul perdeu para o América de Natal por 2-1. O América de Natal segue na competição. O São Luís venceu o Ituano por 2-1. O São Luís está na próxima fase da competição. Real Brasília 2-1 para cima do São Raimundo. Segue o Real Brasília na competição. União Rondonópolis contra o Atlético Goianiense, 3-1 para a equipe do Atlético Goianiense, que segue também na competição. Rio Branco do Acre 0-0 com o CRB. CRB garantiu a sua classificação. E mais uma zebra. O Águia de Marabá fez 3-2 para cima do Coritiba e eliminou o time de Curitiba aí da competição. Segue então o Águia de Marabá, segunda zebra dessa edição de Copa do Brasil, já na primeira fase. Capital do Tocantins 2-1 para cima do Tocantinópolis, segue o Capital do Tocantins. O Itabaiana perdeu para o Brasiliense por 1-0, segue o Brasiliense na competição. Os demais jogos acontecem na próxima semana, terça, quarta e na quinta-feira da semana que vem. A gente, lógico, né, vai acompanhar sim e vai trazer para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Obrigado então pelo carinho, pela sua companhia. A gente volta daqui a pouquinho às 18 horas com as notícias e informações de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Se você gostou aí desse vídeo, se deixou você muito bem informado, deixa o like, espacinho de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos. Compartilha esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, que vai ajudar demais a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no nosso canal. Beijo no seu coração, abraço para vocês também, até daqui a pouquinho, se Deus quiser, com mais um vídeo no canal, para a gente fechar essa sexta-feira de vídeos e fechar também mais uma semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Beijo no coração, até daqui a pouquinho, se Deus quiser.